Bom dia a todos, mais esse vídeo sobre um texto atribuído a Shakespeare que estamos comentando e está sendo muito interessante para ver a atualidade de ideias em épocas tão distantes, né, como essa de Shakespeare, que nasceu em 1564, portanto praticamente já temos 400 e poucos anos passados, né? Então é muito importante isso. Aliás, 400 e poucos não, se fizer a conta direitinho, nós vamos ter 450 anos, né? Mais de 450 anos, da época que nasceu Shakespeare. E ele desencarnou em 1616. Bom, então, abre aspas para mais um parágrafo desse texto de Shakespeare. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Isso está tão claro. Não devemos nunca tirar a inocência das crianças, porque a criança é como uma lousa, né? um quadro negro, né? Que a gente tem nas aulas, né? Nas escolas, que está totalmente limpo, sem nada escrito. Então nós devemos pensar nisso, não trazer para a criança conhecimentos da vida, principalmente quando a gente, de uma forma até mórbida, inconsequente, a gente quer passar para a criança para entender a vida, que a vida é curta, que a vida é isso, que a vida é aquilo, passando uma sabedoria de vida que a gente na verdade não tem, porque se tivermos sabedoria, nós vamos ao contrário, nós vamos vivenciar com as crianças os seus sonhos, saber o que elas pensam, saber o que elas têm na sua mente, porque a mente da criança nos ensina muito pela pureza dessa mente. Quando você observa que um pensamento de criança, ela tem algo de puro dentro de si. Quando eu tinha 6 anos de vida, isso ficou marcado na minha cabeça. Eu estava com meu pai, um tio meu do lado do carro, e eu no banco, sentado atrás, mas assim, em pé, conversando com ele. Sempre gostei de conversar. E eu tinha 6 anos, ou talvez até um pouco menos, mas isso ficou marcado. Que eles comentaram sobre a experiência de alguém e dizendo que essa pessoa não tinha maldade. Isso para mim me chocou tremendamente. Poxa, mas eles querem que alguém tenha maldade? A gente sabe hoje que maldade é no sentido de vivência, de não ser ingênuo, né? Então a gente chama, a pessoa tem a maldade da situação, ou seja, sabe perceber a situação. Mas naquela época, como criança, logicamente o termo maldade era alguém que era mal, alguém que fazia, eu ouvia que a pessoa fez uma maldade com o outro, né? Então é um exemplo muito prático que a gente vê que uma criança, você fala uma palavra, ela tem um entendimento diferente, porque ela entende com pureza aquela palavra, no seu sentido mais estrito, e não entende as colocações de vivências que ela não teve, né? Então, com 6 anos, eu não podia saber que tinha gente, a gente na vida precisava ter uma certa esperteza, né? De vida. Então, essa é a questão. E esse parágrafo aqui mostra claramente que a criança precisa de ter seus sonhos, precisa ser feliz, viver cada momento da sua vida através dos sonhos que ela adquire. Eu tenho netos, brinco com eles, netos pequenos, de 4 anos, e umas netas mais velhas, uma que já tem, a mais velha tem 15 anos, e eu gosto de ouvi-los e entrar na brincadeira deles, e eles mesmo dizem, de mentirinha, não sei o quê, mas eles criam histórias com as suas brincadeiras. E às vezes objetos os mais prosaicos possíveis e mais simples, né? Eles usam como expressões daquilo que eles estão entendendo. É muito bacana isso. A gente aprende demais. Eu gosto de sentar com eles
e brincar com a cabeça deles, não com a minha cabeça, procurando entender a lógica das coisas que eles fazem, aquilo que eles colocam como uma semiótica diferente, que é própria da criança, quer dizer, uma imagem que cada objeto tem e que eles atribuem a esse objeto, né? É a simbologia das imagens, né? Das expressões. E isso é muito bacana, porque você vê em cada um uma percepção. Os 3 netos têm a mesma idade, nasceram no mesmo mês, dezembro, e tem 4 anos para 5. Esse ano completarão 5 anos. E eu olho, quer dizer, esse ano de agora que estamos gravando, de 2019, né? E eu olho com esse olhar, né, de que a gente aprende com essa sensibilidade das crianças e às vezes nos surpreendemos com a capacidade deles discernirem e estabelecerem raciocínios bastante lógicos sobre qualquer ocorrência. Isso acontece. Você, poxa, como é que ele pensa? Olha que ele já atingiu um nível tal de aprendizado, de entendimento de vida, né? Então, apesar da idade que tem. Então vamos tratar com as crianças, brincando com elas, e eu queria também dar um aviso aos pais e avós: larguem os celulares quando estiverem com eles. É um desperdício de tempo você ficar no celular e não ter ali ao menos meia hora com eles, dedicado e conversando, trocando ideias, trocando pensamentos. E você veja, mais uma vez, Shakespeare, há 450 anos atrás, já tinha uma visão dessa questão. Ou seja, a humanidade é a mesma ao longo dos tempos. O que mudam são costumes, tecnologias, princípios morais que são também de acordo com a sociedade do momento, e com relação à criança é fundamental que esses pensamentos existam. Aliás, há 2000 anos Jesus Cristo falava: deixai vir a mim as criancinhas. Por que ele dizia isso? Porque exatamente eram verdadeiros seres angelicais, porque eles eram puros, né? As crianças têm um sentimento puro. Essa pureza ela vai se esvaindo com o contato que elas têm com os adultos, que muitas vezes, até de forma irresponsável, querem transmitir para elas verdades da vida, como se isso fosse trazer alguma vantagem, nada. Você destrói um sonho. Então, é algo que a gente deve refletir bem. Vamos manter a criança e responder sempre às perguntas que elas têm, mas vamos esperar que elas respondam. Não vamos ser com elas tão professoral a ponto de querer mostrar caminhos, como se a gente tivesse essa capacidade e sabedoria de saber quais os caminhos. Nós mal sabemos os nossos próprios caminhos. Achamos sempre que estamos no caminho certo, mas às vezes chega lá na frente, a gente se depara com obstáculos e que às vezes não temos capacidade de vencê-los, né? Então, como é que nós podemos querer ensinar às crianças os caminhos? Deixe que elas fluam, deixe que os seus pensamentos venham, tragam dúvidas e a gente então dá as respostas de acordo com a demanda que elas têm de sabedoria. Mas nunca vamos passar por cima dos seus sonhos. Isso é que esse parágrafo de Shakespeare tão bonito, ele quis dizer. Então, meu mais profundo namastê e, como eu digo, siga para o próximo vídeo.